Olha, eu já me envolvi em várias discussões a respeito de fanservice e, como você já deve ter adivinhado só pelo título desse vídeo, eu não gostei de quase nenhuma delas. Isso se deve em maior parte ao fato de que a maioria das pessoas que participam dessas discussões serem aquelas que ou odeiam ou não ligam para fanservice. Não me entenda errado, eu sei que pessoas com opiniões contrárias são importantes para garantir que uma discussão de verdade ocorra, evitando a formação de bolhas de opinião que, ao invés de resolver o problema central, só servem para confirmar o viés daqueles presentes. Porém, quando só gente contrária participa, como é o caso em boa parte das discussões de fanservice que vejo nas mídias sociais, isso só resulta no mesmo problema. Isso poderia ser remediado, em parte, se aqueles participando tentassem levar em consideração, no mínimo, a possibilidade de opiniões contrárias às suas próprias. Contudo, como qualquer um que já participou em uma discussão online pode confirmar, a empatia nesses lugares é tão rara e valiosa quanto o ouro. Como é, presumo, então fácil de imaginar, a maioria das discussões visam soluções menos voltadas a melhorar o fanservice que já existe e muito mais voltadas ao objetivo de eliminá-lo o máximo possível sem desagradar muito seus fãs. Não porque eles se importem com a gente, diga-se de passagem, mas simplesmente porque as pessoas sabem o quanto nós vamos encher a sua paciência caso contrário. Isso leva a tais discussões, na grande maioria das vezes, a conclusões desagradáveis para alguém que gosta de fanservice, como eu, e que genuinamente quer vê-lo implementado melhor do que ele é atualmente. Mas quais são essas conclusões? Bom, no geral elas podem ser agrupadas em dois tipos: o argumento da igualdade e o argumento da limitação. O argumento da igualdade é o menos comum dos dois, concluindo que a solução para deixar o fanservice bom seria aplicá-lo em mesma proporção em homens e mulheres. E isso não é um argumento ruim, nem um pouco, inclusive. De fato, se aplicado na escala da indústria, ele é um que eu, inclusive, concordo. Afinal, como alguém que argumenta bastante em favor da liberdade de expressão, eu acredito que não só deveriam ter gêneros literários para diferentes tipos de pessoas com diferentes gostos, tais como romance, terror, ação, etc., como diferentes tipos de fanservice com o mesmo propósito. A forma mais comum desse argumento, contudo, é que deveria ser aplicado na escala da história individual. Ou seja, se uma história sexualiza as mulheres, por exemplo, ela tem que fazer isso com os homens na mesma medida. Esse tipo de histórias, como qualquer um que já vê muitos animes deve saber, já existem, e eu não estou de forma nenhuma argumentando contra elas. De fato, muitas delas, tais como Dancing the Vampire Band, Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia, Fairy Tail e The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat são, inclusive, algumas das minhas favoritas. Isso dito, defendo esse tipo de fanservice como mais um tipo de um largo leque de diferentes tipos que deveriam poder ser feitos. Discordo bastante da ideia de tê-lo como o único tipo permitido. Isso, afinal, não só limita a criatividade de autores, como desconsidera o óbvio fato de que preferências, em especial as sexuais, podem ser não só diferentes, como inclusive excludentes. Uma pessoa que gosta de lolis, por exemplo, pode, inclusive, ficar desconfortável vendo personagens com curvas exageradas e vice-versa, por uma infinidade de motivos. E eu duvido que a maioria das pessoas que gostam de ver meninos de anime bonitos e sarados ficariam igualmente felizes em ver os peitos de uma menina de anime igualmente bela balançando na tela. Isso tanto é verdade que há inclusive obras que não só fazem fanservice exclusivamente com um tipo de personagem, como só tem esse tipo de personagem em seu elenco, como Blue Archive, Azure Lane e obras yaoi, por exemplo. Exatamente por entenderem que, às vezes, a mera presença de outro tipo de personagem, mesmo que de maneira dessexualizada, na obra pode quebrar o clima para alguns. Já o da limitação propõe a ideia de que isolar o fanservice em certos gêneros onde ele é mais apropriado é a melhor solução para melhorá-lo. O problema é que isso não só, mais uma vez, limita a criatividade, como só leva em consideração a perspectiva de quem está fazendo o argumento. Afinal, nem todo mundo tem a mesma ideia de que gêneros sequer são apropriados para o uso de fanservice. Já vi muita gente dizer que prefere a comédia sem ele, por exemplo, argumentando que ele a deixa previsível e sem graça. E do mesmo jeito, já vi muita gente lamentar sua recente prevalência em animes de comédia, argumentando que gostavam quando ele era incluído em histórias mais sérias de ação, por exemplo. De acho, já vi até gente por aí defender que o fanservice não só é apropriado, como inclusive combina
muito bem com anime de terror. Uma ideia que, apesar de eu respeitar como uma perspectiva válida, eu devo dizer que eu não concordo nem um pouco. O pior aspecto dessa solução, todavia, ao meu ver, é que ela desconsidera a forma como o fanservice é executado, assumindo que, não importa como é feito, fanservice é ruim em um anime sério e bom em um de comédia, por exemplo. Essa ideia é uma que me frustra imensamente, porque desconsidera o esforço de animes como Bungo Stray Dogs, por exemplo, que, apesar de não poder ser classificado como um anime de fanservice por qualquer perspectiva, fica muito bem uma cena com um close-up de uma linda moça só de roupa de baixo por meio de contexto, a incluindo de uma forma que não diminui nem um pouco sua tensão ou seriedade. Ao mesmo tempo que dá um passe livre para animes como High School DxD, que, só por se anunciar desde cara como um anime de fanservice, acha apropriado mirar a câmera por baixo da saia de suas personagens do nada no meio de cenas de conversa, o que só reforça minha visão que a maioria das pessoas que sequer participam dessas discussões são aquelas que desgostam ou não ligam para fanservice. Gente que não tem nenhum interesse em melhorá-lo de verdade e que só quer uma desculpa para tirá-lo dos animes que elas ligam sem irritar muito o pessoal que gosta. Outras formas que esse argumento tende a assumir são as ideias de que o fanservice, ao invés de ser limitado a certos gêneros, deve ser limitado em sua aplicação ou baseado em sua associação com a história sendo contada, no sentido que, respectivamente, o fanservice de uma obra ou deve tentar ser o mais sutil possível, tanto nas proporções e vestimentas das personagens quanto na sexualização das cenas em si, ou deve ser incluído somente se não só fizer sentido, como contribuir para o roteiro. Como você já deve ter adivinhado, discordo de ambas as ideias por razões similares àquelas que me levam a discordar da proposta original de como limitar o fanservice de forma a melhorá-lo. Mas talvez você esteja se perguntando agora, ok, mas se você odeia tanto as soluções, então como você melhoraria o fanservice nos animes? E bom, sinto dizer, mas a resposta para tal pergunta vai ter que ficar para outro vídeo. Então, se estiverem mesmo assim tão interessados, recomendo que cliquem no sininho e fiquem atentos às suas notificações. Por agora, contudo, eu agradeceria bastante se vocês pudessem dar like, comentar suas opiniões e se inscreverem no canal. Afinal, é só o seu suporte que me permite continuar fazendo vídeos como este de forma regular. E dá uma passadinha no meu Wattpad também, se você puder. Eu posso não ser nenhum Shakespeare, mas juro que você não vai se arrepender das minhas histórias uma chance. E por hora é isso. Obscure Anime out!